E o ômega 3, gente, nós trabalhamos hoje com o MEG 3, que é um dos melhores ômegas 3 do mundo, né, do mercado, é um que garante, hoje nosso fornecedor é a Calente, e o tipo de ômega é o MEG 3, é um produto registrado, né, é um produto que tem todos os estudos e os laudos de segurança. Jean Rosé. Que além da composição rica em DHA e EPA, ele é livre de metais pesados. Porque o que que acontece, gente? Hoje, bom, primeiro que não existe ômega 3 no Brasil, né? Não existe. O Brasil não tem ômega 3 porque o ômega 3 ele vem de peixes que vivem em águas geladas e águas profundas. Como que se descobriu, né, o ômega 3? Eu não lembro o nome do médico, mas ele começou a estudar os esquimós e viu que eles não tinham problema de coração, várias coisas, nem infarto, nem AVC, nem um monte de coisa. E ele foi ver o que que tinha de diferente. E descobriram a alimentação. Eles comem peixes ricos em ômega 3, né? Foca lá, porque são peixes que não congela o sangue e eles vivem nessas águas. Por isso que o ômega 3 não congela, né? É o único teste aí realmente que é eficaz, não é mito, é o teste do freezer, porque quando você coloca no freezer ele não congela, porque ele vem de peixes de águas geladas, né? Então a gente tem todo esse cuidado também com o nosso ômega, garantindo tudo que ele tem aqui no rótulo, a quantidade de DHA, a quantidade de EPA. Então, tudo isso eu tenho laudo também que comprova essa qualidade dele. Livres de metais pesados, porque há uma grande quantidade, pelo menos assim, os peixes hoje, saiu esses dias. No Brasil, eu não sei como é que é isso em relação ao mundo, mas eu acho que acompanha muito, né, essas informações do Brasil, a quantidade de peixes contaminados. Então a gente falava assim antes, comer peixe porque é bom, porque é saudável. Hoje a gente não sabe, porque às vezes o peixe ele pode trazer, por ter muitos metais pesados, muito mais malefícios do que benefícios. Então, saber a procedência é importantíssimo para que a gente realmente use um produto de qualidade, tá? E, infelizmente, às vezes até na farmácia se vende produtos que não têm essa qualidade e acaba tendo um efeito contrário no organismo. Né? O ômega 3 é um suplemento que todo mundo deve usar, todo mundo, não importa o lugar do mundo, né? A não ser lá nos esquimós mesmo, que não precisam, né? Já se alimentam com esses peixes. Mas por que que a gente precisa do ômega 3, gente? Porque a gente vem na a questão dos alimentos industrializados, da forma que a gente se alimenta, muito carboidrato, a gente vem gerando inflamações no nosso corpo, causando inflamações no nosso corpo. Porque as nossas células, o que que vai acontecer? Lembra que eu falei que a gente vai falar bastante de célula? Vamos relembrar as aulas de biologia hoje, né? O que que acontece com as nossas células? Elas também evacuam, elas também fazem xixi, né? É a forma delas eliminarem as toxinas do nosso corpo. Quando a gente se alimenta muito, excesso de carboidrato, excesso de alimentos industrializados, principalmente, que quando o alimento passa por industrialização, tudo que é pacote, tá? Ele perde todos os nutrientes, né? Ele se torna um produto alimentício. Ele é só um combustível calórico que vai gerar energia aí na tua máquina, tá? Então, é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está ingerindo. Quanto mais alimentos assim e mais carboidrato a gente come, mais inflamado é o corpo, porque esses alimentos são ricos em ômega 6 e ômega 9. São dois tipos de ômega que geram inflamações no nosso corpo. Até um tempo atrás, inclusive, tinham suplementos que eram com 3, 6 e 9. Hoje, isso não é interessante.
Aliás, jamais se deve suplementar com ômega 6 e 9. Eles têm uma função no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente enfia uma ferpinha, né, no dedo, entrou uma ferpa ali no dedo, né, alguma coisinha. Às vezes, eu lembro quando era criança que eu ia lá pedir para minha mãe ajudar a tirar, e às vezes não conseguia. Daí ela falava assim, espera que vai inflamar e o corpo já joga para fora. Então, a inflamação, ela também é importante. O problema é que a relação ômega 6 e 9 para 3 vem crescendo assustadoramente. O saudável seria essa relação 3 ômegas 6 e 9 para 1 ômega 3. E hoje a gente está 40 ômegas 6 e 9 para 1 ômega 3. Então é assustador, gente, o índice de inflamação do nosso corpo. Por que vocês acham que essa pandemia, né, esse vírus, causou tanto estrago? Porque é um vírus que provoca uma inflamação no nosso corpo, e o nosso corpo já estava inflamado. E o que acontece com o corpo inflamado? A gente não sente dor quando o nosso corpo está inflamado. O que acontece é o seguinte, essa inflamação ela é lenta, tá? Então, isso começa no nosso organismo. Aí, se a gente pega um vírus, né, seja Covid, seja gripe, enfim, entrou um vírus no nosso corpo. O nosso corpo leva um corpo saudável e que não está inflamado em torno de 7 dias, 5, 7 dias para produzir anticorpos. Com um corpo inflamado, isso leva 15, 20 dias ou mais para o organismo começar a produzir anticorpos, porque ele não está conseguindo funcionar direito. E o que acontecia, e o que pode acontecer com o vírus, seja da gripe, Covid e outros tantos, né, que existem, até o organismo conseguir produzir o anticorpo, ele já está totalmente debilitado e aquilo já inflamou e já tomou conta do corpo todo. E às vezes tarde demais, né, para a gente conseguir combater. Então, tudo que a gente usar para ajudar a desinflamar o nosso corpo, né, vai ajudar ao nosso corpo responder melhor. Quando o corpo está inflamado, as nossas células não conseguem evacuar, fazer o xixizinho delas ali, eliminar aquelas toxinas de tudo isso que a gente ingere, né? Então, eu estou tomando uma clorela, estou tomando um ômega, eu estou trabalhando nessa desinflamação, nessa desintoxicação. Agora, falando um pouco mais do ômega, ele é rico em DHA e EPA, tá? São 2 ácidos graxos que compõem o ômega, esses são os ativos. O DHA, gente, então, além de desinflamar o corpo, como eu expliquei para vocês, o DHA é a gordura utilizada pelo nosso cérebro. Então, por exemplo, quem tem tendência, principalmente, né, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, ele vai ajudar a prevenir e ajuda no tratamento, tá? Alzheimer, ajuda na prevenção de Alzheimer. Só para vocês entenderem, gente, tanto Parkinson como Alzheimer, eles têm em comum uma alto índice de inflamação nas células. Tá? E também uma disfunção mitocondrial, que a mitocôndria dentro da célula é onde produz energia. E como a gente não se alimenta adequadamente, não dá o combustível correto, às vezes falta esses alimentos que o nosso cérebro gosta, né? Porque tem alimentos que a gente vai matando ele. Então, o DHA, o ômega 3, né? O DHA que contém no ômega 3, ele é a gordura que o nosso cérebro gosta de comer. Então, ele vai funcionar melhor, vai produzir mais energia e vai atuar como um protetor do nosso cérebro, vai ajudar no funcionamento também. E também tem o EPA. O EPA que atua nas inflamações do nosso corpo, né? Quem tem fibromialgia, quem tem doenças cardiovasculares, quem tem colesterol alto, os triglicérides, ele também ajuda a baixar.
né? Obesidade, quem tem obesidade ou está com sobrepeso, geralmente tem inflamações no corpo, tá com o corpo inflamado. Então, são esses dois suplementos, ômega 3 e clorela, gente. Quando me pergunto, Dai, tem tanto suplemento, qual o suplemento que a gente começa a indicar para quem não faz uso, para quem não conhece? Por onde eu começo? Eu gosto muito de indicar ômega 3, clorela e também o aloe vera, né? O aloe caps que a gente tem, que é o aloe vera, né? Ou o suco ou a cápsula, porque são três suplementos que funcionam como um alimento. Jean Rosé.